Fala galera, tudo bem? Aqui é o professor Lucas Santos Cunha da Faculdade Evangélica de Rubiataba, Goiás, e vamos para mais um encontro de direito civil, direito de família, de forma descomplicada. Essa aula vai ser uma aula rápida porque é uma disciplina de fechamento dos alimentos. A aula passada, a aula 11, nós vimos o grosso dos alimentos e aqui nós vamos fechar com alimentos gravídicos, se existe a possibilidade da gente ficar imputando culpa na ação de alimentos ou no divórcio e como é que dá a extinção da obrigação de prestar alimentos. Beleza? Bem simples, bem rápido, vocês vão entender de forma bem tranquila. Pessoal, alimentos gravídicos. Então, vem de gravidez, é óbvio, são aqueles alimentos requeridos ali na gestação. Eu tenho uma lei própria de 2008, tá? A Lei 11.804, de 5 de novembro de 2008, e é os alimentos que dá direito à mulher gestante e do nascituro, conforme artigo 1º dessa Lei 11.804. O que compreende esses alimentos? Nós vimos na aula passada que os alimentos não são só comida, tá? Não é só comida. Alimentos engloba uma vasta situação: lazer, cultura, educação, comida, vestimento, remédios. E aqui também, como eu estou falando dos gravídicos, nós estamos falando aqui de remédio, uma alimentação especial, caso necessite, remédios especiais, caso necessite, consultas médicas, parto. Então, isso tudo está englobado e bem especificado no artigo 2º caput da Lei 11.804. Em complemento aí ao caput do artigo 2º, o parágrafo único desse artigo fala, olha, que as despesas deverá ser custeada pelo futuro pai, que também deverá ser dada pela mulher grávida, na proporção de seus recursos, tá? Como é que eu vou aplicar essa proporção de recursos? Pela balancinha, pelo binômio necessidade e possibilidade, ou para alguns, o trinômio, necessidade, possibilidade e razoabilidade na aplicação desse quantum, de quanto é que eu devo prestar esses alimentos, tá? Uma crítica doutrinária a respeito do nome, alimentos gravídicos, a lei, né, dos alimentos gravídicos, porque estaria desprezando aqui o direito do nascituro, né? Fica parecendo que é a mulher grávida e não também o nascituro. Então, o professor Flávio Tartucci, sabiamente, ele sugere, olha, essa lei poderia chamar Lei dos Alimentos do Nascituro ou algo nesse sentido. Tá? Então, fica uma discussão mais doutrinária. Certo. Outra discussão é legitimidade ativa. Quem propõe a ação vai ser a genitora ou o nascituro? Para a doutrina um pouco mais moderna, entende que deveria ser o nascituro, que ele é o principal ator nessa relação dos alimentos gravídicos. Tá? Só que essa não é a corrente majoritária, entende-se que quem propõe a ação é a gestante, tá bom? Então a gestante vai propor a ação. Mas olha esse asterisco que nós vamos colocar aqui. Anotem. Se no decorrer do processo a criança nascer, converte-se então os alimentos à pensão alimentícia. Converte-se então, os alimentos gravídicos em pensão alimentícia, conforme o artigo 6º da Lei 11.804 e temos um informativo 606 do STJ, tá bom? Grávida propõe a ação de alimentos, caso o bebê nasça no curso do processo, converte-se essa ação de alimentos gravídicos em ação de alimento. O pai aí é citado para contestar essa ação num prazo de
5 dias, um prazo criticado por parcela da doutrina, um prazo que seria muito curto, mas entende-se pela urgência desses alimentos gravídicos, tá bom? Eu preciso aqui de um pré-natal, eu preciso aqui de alimentos especiais, eu preciso de remédios especiais, então por isso um prazo tão curto para que não haja a possibilidade de demorar nessa prestação. Então, por fim, a pergunta é: cabe prisão civil nesse caso? Cabe prisão em caso de dívida de alimentos gravídicos? A resposta é positivo, sim, cabe prisão, conforme o enunciado 522 do CJF do STJ, tá bom? Cabe prisão civil do devedor nos casos de não prestação de alimentos gravídicos estabelecidos com base na Lei 11.804 de 2008. Inclusive deferidos em qualquer caso de tutela de urgência. Finalizada essa parte de alimentos gravídicos, vamos para a culpa nos alimentos, tá? E aqui é muito interessante. 3 correntes divergem a respeito dessa culpa nos alimentos, tá? E, bom, são encabeçadas por grandes autores, as 3 correntes. Então, eu não consigo enxergar nenhuma levemente majoritária. O que você deve levar em consideração é que na sua prática forense, você deve estudar qual é a jurisprudência do seu tribunal para ver o que você vai pedir naquele caso e também, caso queira, sustentar uma tese de qualquer dessas correntes, tá bom? Então, aqui envolve a aplicação de culpa, a imputação em culpa, lá naquele término do relacionamento, no divórcio, eu fui traído, então eu quero imputar a culpa a quem foi o cônjuge traidor, para que seja afastado a possibilidade de alimentos. É basicamente isso. Os alimentos sociais, os alimentos côngruos, aqueles de manter o padrão de vida. Não estou falando daqueles alimentos essenciais, não, os alimentos de cesta básica, tá bom? Então, olha, aqui nesse caso eu quero imputar a culpa a alguém para que esse alguém não peça alimentos para mim. Tá, 3 correntes. A primeira fala, olha, não existe culpa, não discute-se culpa. Basicamente, se eu comprovo aqui o binômio ou trinômio alimentar, necessidade, possibilidade, razoabilidade, e essas pessoas são parentes ou têm um relacionamento de cônjuge ou de companheiros, não discuto culpa. Se cumprir os requisitos binômio ou trinômio alimentar, vai ser aplicado os alimentos. Simples assim. Tá. Para a segunda corrente, existe culpa apenas nos alimentos, para alimentos. Não há possibilidade de discutir culpa para a dissolução do casamento em sede de ação de divórcio. Ou seja, eu não vou falar sobre culpa do casamento, de quem foi o cônjuge que traiu, quem descumpriu direitos e deveres do casamento. Então, eu não discuto a culpa em sede de dissolução do casamento. Eu discutiria a culpa apenas na ação própria de alimentos. Então, faço o divórcio de maneira normal, sem entrar no mérito do porquê que aquele relacionamento fracassou. E aí, se porventura alguém quiser alimentos, aí sim eu discuto a imputação de culpa nesse caso para afastar os alimentos sociais, aquele que mantém um padrão de vida. Quem está nessa corrente? José Fernando Simão, Cristiano Chaves e Nelson Rosenwald. Só bons autores, tá bom? E a terceira corrente fala o seguinte, olha, existe culpa tanto no divórcio quanto nos alimentos. Aqui quem
debate é o professor Flávio Tartucci. Então, em que há algumas situações de maior gravidade, a culpa pode ser debatida em sede de ação de divórcio, inclusive para análise da fixação de alimentos necessários. Então, veja bem, uma corrente fala, olha, não discuto culpa, tá? Não interessa se traiu, se foi traído, se atentou contra a vida ou não. Se existe binômio ou trinômio alimentar, vai haver a necessidade de se prestar alimentos. Na verdade, retifico o que eu falei no começo, tá? Eu acho que essa corrente é a minoritária, tá bom? Eu acho que a não discussão de culpa ela deve ser levada em consideração, pelo menos para afastar aqueles alimentos de status, de manter padrão de vida. Tá, então a segunda corrente, nós relembramos aqui, que discute culpa apenas nos alimentos, não discute culpa de divórcio, só na questão de alimentos. E a terceira corrente fala, olha, se for uma situação mais grave, eu posso discutir culpa tanto no divórcio quanto na ação de alimentos. Tá bom? Espero que vocês tenham entendido essas três correntes e estude um pouquinho mais sobre ela, veja como é que é a jurisprudência do seu tribunal. A outra discussão bem importante da doutrina é alimentos indispensáveis. Então, é a cesta básica. Podem ser pleiteados após o divórcio ou dissolvida a união estável, caso não fixados anteriormente. Então, o que eu estou dizendo? No divórcio, eu posso pedir a fixação de alimentos. Olha, eu não consigo ingressar no mercado de trabalho, pelo menos nesse momento, excelência. Eu preciso de alimentos, nem que sejam transitórios. Aqueles alimentos que têm, entre aspas, uma data final para acessar. Mas aqui a gente está falando, olha, de um divórcio que as partes falaram, não vamos exercer direito a alimentos. Lembra que alimentos não podem ser renunciados. Então, eu não vou falar assim, as partes renunciam os alimentos, apesar de o STJ já entender dessa possibilidade. Mas vamos usar a palavra não renúncia, mas sim não exercer. Então, as partes não vão exercer o direito a alimentos. Divórcio. Passa alguns anos, ou algum tempo, 6 meses, uma das partes requer alimentos do ex. E aí, essa discussão. Pode ou não pode? O entendimento majoritário fala que não pode. Já dissolveu os vínculos, tá? Em regra, então, eu não posso requerer o alimento pós-divórcio. Entretanto, filiados da professora Maria Berenice Dias, que encabeçam a corrente, ela vem e fala, olha, vislumbrando o princípio da solidariedade social, seria possível e pelo menos alimentos pós-divórcio, pelo menos os essenciais, para não deixar morrer. E aí em 2013 veio o STJ neste RESP aqui, e fala, poderá requerê-la do seu ex-consorte desde que preenchidos os requisitos legais. Então, o que eu falo a respeito disso aqui? Qual a conclusão? Alimentos pós-divórcio. Olha, para uma corrente majoritária não é possível. Porém, numa exceção, de forma excepcional, ligada ao princípio da solidariedade social, seria possível requerer alimentos essenciais mesmo pós-divórcio, de acordo com o princípio da solidariedade social e de acordo com o STJ, já decidiu em 2013. Tá bom? Então essa é a resposta que você tem que ter. E aí, por fim, nós falaremos da extinção da obrigação de alimentos. Quando é que extingue a obrigação de prestar alimentos? A primeira situação é a morte do devedor alimentando, uma vez que trata de um direito personalíssimo. A morte do devedor e do credor também, tá? Lembrando que o devedor que foi condenado em vida a prestar alimentos, o seu espólio ficará responsável, tá bom?
Outra situação, e essa mais corriqueira, de extinção da obrigação alimentar é a mudança do binômio ou trinômio alimentar. Não tenho mais condição, excelência, estou desempregado, fui atropelado, estou na UTI, não tenho condição de prestar mais alimentos, infelizmente. Aquela pessoa que antes necessitava, hoje não precisa mais, ganhou na loteria. Está trabalhando muito bem, está ganhando muito dinheiro, ingressou num novo relacionamento, já completou maioridade, certo? 1699 fala: se fixados os alimentos, sobrevier mudança na situação financeira de quem os supre ou na de quem os recebe, poderá o interessado reclamar ao juiz, conforme circunstâncias, exoneração, então peço aqui para extinguir a obrigação, redução, então peço para reduzir, ou majoração. Então essa aqui é uma ação revisional de alimentos. Eu posso pedir para reduzir ou para majorar. E tem a ação de exoneração que eu peço para cessar, tá bom? Em regra, em caso de menores, a obrigação é extinta quando ele atingir a maioridade, em regra. Primeira situação que você deve levar em conta, súmula 358 do STJ. O cancelamento de pensão alimentícia de filho que atingiu a maioridade está sujeito à decisão judicial, mediante contraditório, ainda que nos próprios autos. Meus amigos, completou 18 anos, automaticamente não precisa fazer nada, só para de pagar? É isso? Não. Você deve requerer a extinção da obrigação. Deve haver uma decisão judicial, tá bom? Enunciado 344. A obrigação alimentar originada do poder familiar, especialmente para atender às necessidades educacionais, pode não cessar com a maioridade. Então, lembra que eu falei na aula passada que a gente quebra alguns mitos? O primeiro mito que a gente quebrou é 30% do salário mínimo de alimentos? Não, vai ser fixada de acordo com a necessidade e possibilidade. Segundo mito, 18 anos automaticamente acaba? Não, eu devo pedir para o juiz para extinguir. E o terceiro é, 18 anos automaticamente acaba mesmo pedindo para o juiz? Não, será analisada o binômio para necessidades educacionais, tá bom? Edição 65, jurisprudência em teses, item 4, são devidos alimentos ao filho maior quando comprovada a frequência em curso universitário ou técnico por força da obrigação parental de promover adequada formação profissional. Então completou 18 anos, mas continua estudando? Alimentos. Até quando? Todavia, o STJ entendeu que o pai não é obrigado a custear o ensino pós-universitário. Na aula passada eu tinha uma dúvida a respeito de pós-graduação. Então aqui nós já estamos demonstrando o que o STJ fala. Ensino pós-universitário não deverá ser custeado pelo devedor dos alimentos. Então, em regra, acabou a universidade, entro com pedido para extinguir a obrigação de alimento. O 1708 fala, olha, o casamento e a união estável ou concubinato do credor alimentando faz cessar o dever de prestar alimentos. Então, em regra, aquele que está recebendo alimentos, quando ele casa, quando ele tem uma união estável ou ele tem outro relacionamento aqui de concubinato, faz cessar, é uma situação que eu posso pedir a extinção da obrigação de alimentos. Parágrafo único do 1708. Com relação ao credor, cessa também o direito a alimentos se tiver um procedimento indigno em relação ao devedor. O que é esse procedimento indigno? É uma cláusula geral, ou seja, é uma cláusula exemplificativa, qualquer procedimento que nós entendamos que seja indigno, tá bom? E aí o juiz ele tem uma cláusula geral, ele tem uma análise fática aqui, que ele pode, nesse caso eu entendo que é um procedimento indigno, ou talvez eu entendo que não seja um procedimento indigno, não tem um rol taxativo nesse caso, tá bom?
enunciado 264 fala na interpretação do que seja procedimento indigno do credor, apto a fazer cessar o direito a alimentos, aplica-se por analogia ao 1814, inciso 1 e 2 do Código Civil, tá bom? Posso aplicar por analogia o 1814, matéria lá de sucessão, mas também é uma cláusula geral. Qualquer procedimento que seja considerado indigno pelo juiz poderá ser trazido à baila aqui nesse caso. Outro dispositivo que nós podemos usar como análogo ao procedimento indigno é o dispositivo da ingratidão, lá do 557 do Código Civil, aquelas ingratidões na doação, tá bom? E para finalizar, falei que a aula de hoje ia ser bem pequenininha, bem rapidinho, porque ela é bem tranquila. O 1709 diz que o novo casamento do cônjuge devedor não extingue a obrigação constante na sentença de divórcio. Ou seja, aquele que está devendo alimentos, em regra, o simples novo casamento não extingue automaticamente a obrigação de alimentos. Se porventura ele quer demonstrar uma quebra do binômio necessidade e possibilidade por conta do novo casamento, ele precisa comprovar. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Aula que vem nós falaremos de poder familiar e bens de família. E é isso. Muito obrigado. Forte abraço.